Daí pessoal, mais uma resolução. A areia contida em um cone fechado de altura de 18 centímetros ocupa 7/8 da capacidade do cone. Voltando-se o vértice do cone para cima, conforme indica a figura, a altura do tronco do cone ocupado pela areia em centímetros é. Bom, então o que eu tenho aí? Eu tenho um cone, né, numa posição, e aí posição, uma espécie de funil, né, com o vértice então para baixo, coloco ele com areia e ele fica com o seu volume praticamente tomado, ele fica com 7/8 da sua capacidade cheia de areia. Aí eu pego esse cone e viro ele colocando o vértice para cima agora. E aí o nível, né, a altura da areia aí vai ficar mais baixo com certeza. E justamente a pergunta é essa: qual é a altura desse novo nível da areia dentro do cone? Ok, primeira coisa que eu observo é que o volume da areia vai se manter o mesmo. Então, se a areia aqui ocupa 7/8 do volume no cone, quando eu coloco ele com o vértice para cima, essa areia continua ocupando, logicamente, 7/8 do volume. Então, a quantidade de areia é a mesma. Aí eu sei também que essa altura aqui, ela se mantém, vou chamar de H maiúsculo para diferenciar do Hzinho aqui. Essa altura aqui se mantém 18. E o que eu devo trabalhar nesse caso? Bom, isso aí é um exercício de tronco de cone, né? Então o meu foco na resolução vai ser neste cone aqui, ó, quando ele está posicionado com o vértice para cima. Então essa primeira figura eu não vou usar mais. Eu já tirei dela a altura, já tirei aqui o volume aqui de areia 7/8, então agora eu vou trabalhar com esse cone da direita. E aí eu vou marcar aqui, ó, o conezinho pequenininho aqui em cima, que quando eu retiro, eu fico com essa parte de baixo aqui, que é o tronco. Deixa eu até mudar de cor aqui. Aqui então é o tronco do cone. Ok. Qual a relação que eu consigo estabelecer aí? Bom, a relação que eu vou estabelecer é uma relação bastante comum em troncos, tanto de cone quanto de pirâmide, que é a relação ou a comparação entre a altura e volume, que é o que está sendo feito nesse exercício. Ele está perguntando a altura e está me dando o dado de volume. Então, qual é aí a relação que eu vou usar? A relação que eu vou usar é a seguinte, ó. Tem que pensar sempre em dois cones. Eu até vou separar aqui, vou desenhar. Ó. Tem o cone grande e tenho o cone pequeno. Então, o cone grande, ele tem a altura 18 e tem como volume, vou chamar volume inteiro, né? Todo ele volume 1. Já que eu não tenho volume, eu vou dizer que ele tem o volume 1, uma unidade. O cone pequeno, ele vai ter uma certa altura, que eu não sei, que eu vou chamar de Hzinho, mas eu vou botar um asterisco aqui. Ó. Por que eu vou botar um asterisco? Para não confundir com esse H, porque não é a mesma coisa. O Hzinho que eu estou falando aqui, a altura, é desse cone vermelhinho aqui de cima. Então esse H aqui eu vou pôr assim, ó, H asterisco. Então esse conezinho tem a altura asterisco. E o volume desse conezinho pequeno? Aí que está o segredo desse exercício, que é o volume pequeno. Que é o seguinte, se
a areia ocupa 7/8 do cone, esse espaço vazio aqui, logicamente, corresponde a quanto? Corresponde a 1/8. Esse aí é uma espécie do segredinho do exercício. Então, esse volume do conezinho aqui é 1/8. Já que a areia ocupa 7/8, né? Então sobra 1/8. E aí a comparação é a seguinte, ó. Vzinho para Vzão, né? Volume pequeno para volume grande, igual Hzinho para Hzão. Só não esquece, né, que esse Hzinho é o Hzinho asterisco, que é a altura do conezinho. Só que tem um problema aqui, ó. As alturas são medidas lineares e os volumes aqui são medidas cúbicas. Então, para compensar isso, eu elevo esse Hzinho aqui ao cubo e elevo esse H aqui ao cubo. E aí começa a substituir. O volumezinho é 1/8. O volume do cubo é 1 inteiro. Aqui eu posso colocar Hzinho, que eu quero saber aqui, ó, asterisco ao cubo, igual Hzão é 18. Então aqui 18 ao cubo. Aí 1/8 sobre 1 é 1/8, ok. Isso é igual Hzinho asterisco sobre 18. E olha só o que está acontecendo. Como os dois estão ao cubo, isso é bastante comum acontecer, ó, tá? Aí tu coloca os dois numa fração só e usa um cubo só, porque dá na mesma. Geralmente tu vai ter que fazer esse procedimento. E aí com isso, já que eu quero isolar esse H asterisco aqui, esse 3 que é potência acaba virando raiz. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 1/8 igual ao Hzinho asterisco sobre 18. E aí raiz de 1/8 é 1/2. Então 1/2 igual a Hzinho asterisco sobre 18. E é só cruzar, né? 2Hzinho igual a 18. E o Hzinho asterisco é igual a 18 por 2. Hzinho igual a 9. Aí cuidado, ó, ainda não é a resposta, ou ainda não seria a resposta. Por quê? Porque o que eu calculei é esse Hzinho aqui de cima, ó, é a altura do conezinho. E ele está perguntando o Hzinho, que é a altura do tronco do cone. Nesse caso, se eu tivesse interpretado isso como a resposta, que não é, não teria problema, porque casualmente os dois Hs são iguais, já que a altura é 18 e o Hzinho deu 9 e o outro também é 9, né? Então eu já posso dizer aqui, ó, que o Hzinho, a altura do tronco, é igual a 18 menos o Hzinho asterisco. Então eu tenho aqui 18 menos 9 igual a 9. Aí sim, esse 9 é a resposta. Já posso botar aqui o C. E eu reforço aqui, mesmo que eu tivesse então interpretado erradamente e pensado nesse Hzinho aqui como a resposta, nesse caso eu não teria errado a questão, porque os dois são iguais, né? Então não teria problema aí. Mas numa outra situação poderia acontecer dos dois aqui serem diferentes, e aí, né, tem que tomar o cuidado porque tu calculou a altura lá de cima e não a altura aqui do tronco. Ok? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.